Olá pessoal, tudo bem? Hoje, diante desse vídeo, eu venho falar a respeito do oposto de frustração. Para quem me acompanha sabe que eu tinha anunciado que eu viria falar a respeito sobre o oposto, o antônimo de frustração. Assim como vocês estão vendo aqui em cima, o oposto, satisfação, prazer, felicidade, alegria, assim como tantas outras palavras que vêm anunciar o oposto desta palavra. Você tem se sentido frustrado em algum momento da sua vida? Quarta-feira passada, eu realizei um vídeo, inclusive eu estava até dentro da piscina. Para quem não teve a oportunidade de assistir ainda, eu vou deixar aqui embaixo os comentários, o link do vídeo. Foi um vídeo até que o som não saiu nem tão assim agradável, porque coincidentemente na hora que realizei o vídeo, tava a bomba da piscina ligada, então saiu com esse ruído inconveniente. Mas para quem não teve a oportunidade de assistir ainda ao vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link para quem tiver interesse, quem quiser depois assistir. E por que eu falo a respeito desse vídeo? Porque nele eu comentava que, diante do contexto que eu estava falando, que na quarta-feira, eu só iria dormir depois que eu terminasse de ler o capítulo do livro. E por incrível que pareça, pessoal, essa minha divulgação, essa minha programação do dia não aconteceu. Eu fui dormir e não concluí o capítulo do livro. Alguns imprevistos aconteceram que não estava na pauta do dia, e aí que me fez não conseguir realizar a conclusão do capítulo. Teve compromissos domésticos, familiares, compromisso no âmbito doméstico, afazeres domésticos, que eu tive que me debruçar a respeito, e deixar na ocasião o livro para depois. Por que eu estou comentando isso com vocês? Poxa, Gustavo, você fez toda uma programação, você se planejou para as suas atividades afins e de repente chega no final, você não percebe que você não conseguiu concluir aquilo ali. Para muitos, eu acredito que se destinaria a uma frustração. Assim acontece com muita gente no seu dia a dia. Inclusive, no senso comum, existe até uma palavra, dezembrite, que é quando a gente chega no final do ano, no mês de dezembro, e muitos percebem, quando planeja, no decorrer de um período, no decorrer de um ano, as suas realizações, os seus afazeres, e quando chega em dezembro, que vai passar uma retrospectiva do ano, diante dos seus afazeres, percebe que não conseguiu concluir muita coisa, não conseguiu fazer muita coisa que foi planejado, levando as pessoas a um grau de frustração, muitos chegando até inclusive à depressão. Então, diante desse bate-papo que nós estamos tendo aqui, quando acontecem situações como essa, como aconteceu comigo, que eu não tive a oportunidade de concluir o capítulo do livro, o que fazermos para que a gente não mergulhe numa frustração? O que fazermos para que nós busquemos o oposto disso, como no caso uma satisfação, como está dizendo aqui em cima, uma felicidade, uma alegria, para que a gente não fique refém da frustração. No meu caso, eu me senti extremamente satisfeito, foi uma satisfação para mim, o oposto da frustração de não ter concluído o capítulo, pelo fato de eu saber que ali eu estava diante de um afazer
que me satisfez porque eu sabia que ali eu estava realizando algo para mim e para os meus entes de convivência, né, no âmbito doméstico. Então, para mim foi uma satisfação, né? Essa satisfação me fez com que eu não me frustrasse por eu não ter concluído a minha dinâmica do dia. E você? Você tem parado e pensado nesse aspecto de quando você se programa, quando você constrói algo para ser concluído e não consegue, você tem pensado para não se sentir frustrado, você tem colocado o oposto, seja uma satisfação, seja uma alegria, uma felicidade, para que você não se sinta frustrado? A finalidade desse vídeo é para que a gente acenda essa reflexão, para que a gente, no senso comum, no âmbito maior, vamos dizer assim, num período maior, como o dezembrite, né, a gente não chegue ao final do ano, por exemplo, né, frustrado com planos que a gente tenha traçado e não tenha concluído. Então, pessoal, fica a dica. Dá uma refletida sobre isso, né, no aspecto menor, né, no dia a dia, não no aspecto maior como um período, no caso de um ano. Mas vai fazendo esse trabalho, esse exercício diário no seu dia a dia, para no término de um dia você poder refletir, né, aquilo que você planejou e não conseguiu cumprir, o que fará, o que você poderá fazer para que você não se permita a concluir seu dia mergulhado ou de mão dada com a frustração, e sim com o oposto disso. Grande abraço!